Seja muito bem-vindo ao Wellness Club Podcast. Um podcast que fala para nutrição e saúde muito além do que está sendo dito. Meu nome é Duda Lacerda. Eu sou Eliana Bianco. E hoje a gente está com uma convidada muito especial. Mas antes de eu te contar e te apresentar a nossa convidada, fazer um mistério, vai. Eu preciso falar da Alma Leve, a nossa patrocinadora, que é aquela loja linda do Shopping Leblon, no terceiro andar. Tem vegana, tem proteica. E lá você vai encontrar um mix de produtos excelentes para todos os momentos do seu dia. Tenho certeza que algum produtinho ali vai ganhar o seu coração. E você tem acesso a link de promoção aqui embaixo, no nosso Instagram e na nossa bio do Instagram também. Então aproveita lá, já garante aquela promoção de whey, aquele chocolatinho sem culpa que eu tenho certeza que você vai amar. Bom, hoje a gente tá com uma convidada que, assim, eu hoje no story eu falei, o podcast é pra gente. É um presente pra gente. Ela é nutricionista de formação. Ela é mentora de profissionais da saúde, high ticket. Ela é uma estrategista. Eu acho que a palavra que melhor define ela é estratégia. Li, como é que anda a sua estratégia? Tenho que aprender muito. Então, por favor, Natália Braga, Aê! nos ensine um pouquinho hoje, que hoje é dia de aula nesse podcast. Bem, é uma alegria estar aqui hoje com vocês e eu tenho certeza que o nosso papo vai ser incrível. Bom, a gente tem presente já para começar. Olha! Queremos garantir o seu suplemento. Tenho certeza que você trouxe muitos da viagem, mas aqui tem alguns especiais que a não gente tem escolheu como, pra né? você. A gente ama, meu Ama. Deus do céu. Estados Unidos é uma loucura, né? É uma loucura aquele lugar. E você sabe que, assim, né, nos últimos anos o nosso mercado de suplementos cresceu muito. Então, hoje, os suplementos no Brasil, eles são incríveis, de fato. Mas há 6 anos, 5 anos, quando a gente ia para os Estados Unidos, de fato, a gente ficava, né, trazia realmente a mala lotada. Hoje, a gente tem lojas e marcas que fazem um trabalho muito legal. Muito legal, né? E tem esse intercâmbio, né? A gente vê, por exemplo, a Andréia, ela viaja muito. O pessoal vai muito buscar e beber nessa fonte, né? Porque Ideias. o Brasil... Ideias. Ideias. Isso, Exatamente. muito legal. Que faz uma ponte muito interessante, né, com o trabalho que a gente faz. Porque, veja bem, você acabou de dizer, né? Ela viaja para fazer uma ponte e absorver ali um novo conteúdo. E quando a gente fala de profissionais da área da saúde, a gente, né, o meu trabalho de 10 anos na área da saúde, ele nada mais é do que ser uma ponte para os outros colegas profissionais da saúde que ainda não chegaram onde eles podem e merecem chegar, aprenderem com quem já passou por aquilo ali. Bom, eu quero saber como começou a Natália que se matriculou na faculdade de nutrição, esse caminhar até a Natália que já emagreceu 70 mil mulheres. É verdade. Como é que foi essa história? De 70 mil. Mais de 70 Porque mil. nos programas digitais, né, online, foram mais de 70 mil mulheres realizando os programas. Mas no consultório foram mais de 12 mil pacientes. Caramba. Então, lá no meu Instagram, né, tem Natália Braga, no Instagram de emagrecimento. Eu tenho 2, o Instagram voltado para emagrecimento e o Instagram voltado para high ticket, né, que eu ensino colegas profissionais da área da saúde. Então, lá no Instagram de emagrecimento, tá escrito Natália Braga / toneladas de quilos eliminados. E é real aquilo, né? Porque, imagina, 70 mil mulheres, 72 mil e 12 mil pacientes. Quantos quilos já foram eliminados ali, né? Toneladas. Toneladas, exatamente. Então conta pra gente, como é que foi essa jornada dessa menina que tem essa carinha de sonhadora, né? Tem até hoje. E que se matriculou ali na faculdade de nutrição até começar a perceber que o mercado estava caminhando para algum outro lugar e começar a formular todos esses planos e essas estratégias. Quando eu entrei na nutrição, né? A nutrição ela não era o que ela é hoje, né? Hoje a nutrição ela é uma profissão desejada, ela é uma profissão valorizada. Há 14 anos, né, eu tenho 10 de formada e mais 4 de faculdade. Então, há 14 anos, ela não era conhecida. Ninguém entendia a necessidade de se ter uma nutricionista, né? E aí a mamãe falou, não, vamos fazer medicina, vamos fazer direito, faz o vestibular. Fiz, entreguei para ela, falei, pronto, tá aqui, mas não é o que eu quero. Eu quero seguir por esse caminho. E eu fui muito combatida, assim, durante a minha jornada, eu sempre fui combatida, vocês vão entender como, para não vai fazer nutrição, você vai ficar sem dinheiro, você vai ficar apertada, e etc, etc. E eu banquei aquilo ali e fui, né?
E só que quando eu entrei na faculdade, eu já era mãe da Antonella. Eu fui mãe com 19 anos. Caramba. E eu entrei na faculdade com 21. Porque antes da nutrição, eu fiz uma outra faculdade. Publicidade, marketing e jornalismo. Aí, nada se perde, né? Nada se perde. A gente tava tendo essa conversa. Não vou te interromper, mas a gente tava tendo essa conversa, né? Como no nosso caminhar, a gente às vezes fala, putz, perdeu tempo. Mas lá na frente a gente vai ver como nada se perde. Gente, nunca nada se perde. Isso é um fato, né? E, então, quando eu entrei na faculdade, na nutrição, eu já era mãe. Então, assim, eu já era mãe, dona de casa, eu não tinha tempo a perder. Então, eu era aquela aluna que eu estava na primeira carteira, que eu não ia a festa nenhuma, que eu tinha marido, filho, casa, e que eu saía da faculdade e ficava estudando muito. Isso ali. no Rio? Não, eu já tinha voltado para Minas. Minas. Na nutrição, eu já tinha voltado para Minas Gerais. E, então, eu era aquela que ia em meeting já, eu sempre fui muito boa em fazer networking. Então, eu me colocava dentro de congressos durante a faculdade. E aí, aquilo ali foi me trazendo muita bagagem, né? E quando eu me formei, eu já tive a certeza de que eu iria começar a atender no dia seguinte, assim que a minha carteira chegasse. Então, assim, foi exatamente o que eu fiz. O meu CRN chegou e eu já arranjei um local de atendimento para poder começar todo aquele trabalho, né? Muitos colegas têm medo de atender, né? Tem medo de ter um consultório. O que eu vou fazer com esse paciente? Só que, na verdade, assim, eu sempre falo muito disso e eu sempre vou falar que o que você precisa ter de mais determinante na sua carreira é coragem. Porque o que diferencia um grande profissional de um profissional que ainda não chegou lá foi que o profissional que ainda não chegou, ele com certeza não teve coragem de dar um passo que mudaria a carreira dele e o caminho dele. Então, você vai ver aqui na minha história que eu dei grandes passos que muitas vezes eu não tinha chão. A gente consegue, assim, contar mais ou menos, não precisa ser numa ordem cronológica, mas quais foram esses seus grandes marcos que te levaram para a Natália de hoje? Com certeza. Um dos grandes marcos foi eu, com 1 ano de formada, eu ter aberto a clínica, quando eu não tinha dinheiro para abrir a clínica. A maioria das pessoas, elas travam no eu não tenho dinheiro. Só que eu te garanto que quando você fala que você não tem dinheiro, na verdade, haveriam grandes formas de você conseguir fazer aquilo. Só que as pessoas travam na decisão. Porque elas ficam pensando, e se, que é o medo. Então, o medo trava e não deixa esses colegas darem o passo a mais. Então, uma história bem interessante é a seguinte. Quando eu entrei no mercado de trabalho, a nutricionista ali na minha cidade, na região, a nutricionista mais reconhecida, ela cobrava R$200, tá? Então, isso há 10 anos, né? Deve representar hoje uns 400 e poucos reais. Ela cobrava R$200 e ela tinha uma carteira grande de pacientes, sabia muito, deve saber até hoje, ela sempre foi muito boa no que ela fez e faz. E ela cobrava R$200, tá bom. Eu, com 1 dia de formada, sem um paciente e sem saber 1 milésimo do que ela sabia, quanto será que eu cobrei? A maioria das pessoas pensariam o quê? Se a fulana cobra isso, eu, sem a experiência que eu tenho e sem os pacientes que ela tem, eu tenho que cobrar menos, né? Pois é, só que esse é um grande erro. Ela era a mais cara, cobrava R$200. Eu falei, beleza. Eu já sabia de maneira intuitiva. Hoje é tudo estratégico, mas naquela época era tudo intuitivo. Eu já sabia de maneira intuitiva quem eu queria atender, o tipo de paciente que eu queria ter e onde eu queria chegar. Isso sempre foi muito claro para mim, onde eu queria chegar. Então, eu coloquei R$50 mais caro do que a consulta dela, comecei cobrando R$250 e já me posicionei como a nutricionista mais cara da região. Isso foi uma decisão muito sábia, muito sábia. Por quê? Porque aqueles pacientes que já se conectavam com ela começaram a sentir curiosidade, começaram a sentir interesse em entender o que aquela pessoa que cobra R$250 está fazendo dentro daquele consultório. E ali foi um gol. Assim, depois de 1 ano de trabalho, eu já estava cobrando R$400 lá para trás, né, em 2014. E já tinha uma agenda muito boa, de 10 horas por dia, assim. E eu me colocava em todos os lugares que vocês imaginarem. Por exemplo, era palestra gratuita na igreja, vou. Era palestra gratuita na faculdade, vou. Eu dava todas as palestras que vocês imaginarem para 10 pessoas, para 15 pessoas, não me interessava. Eu queria estar ali, entende? E quando eu chegava nesses lugares, né, as pessoas já me perguntavam, vem cá, você tem 2 meses de trabalho, 3 meses de trabalho, como você fez para já cobrar o que você cobra? Só que, na verdade, era só uma decisão.
Era simplesmente uma decisão minha de cobrar mais caro. Entende? E aí, aquilo foi gerando muita curiosidade e eu falava aquilo de maneira muito estratégica, né? Levava isso, porque as pessoas conhecessem que eu cobrava mais caro. E então, no final daquele ano, eu já estava cobrando R$400. Nunca tive medo de aumentar preço, nunca. Os colegas, eles têm muito medo de aumentar o preço, né? Nunca tive medo e os meus aumentos sempre foram assim, beleza, cobrava 600, passei para 800, cobrava 700, passava para 1.000. Não era Não era uma coisa que você ia dosando a um mão aumentinho ali. de R$50. Era um aumento de 150 de uma vez, de R$200, sabe? E aí, eu, no final daquele ano, então, estava cobrando R$400. Fui fazer um curso nos Estados Unidos de um mês para aprimorar meu inglês. E aí, quando eu voltasse do curso, já no dia seguinte, eu tinha uma agenda de 12 horas de trabalho, ou seja, não tinha vida. Então, eu estava com 15 dias lá, nos Estados Unidos. Eu deitei, eu olhei para o teto. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu preciso voltar para o Brasil, montar a minha clínica, colocar vários colegas para trabalharem, porque eu estava ali, eu estava gastando dinheiro e eu não estava ganhando dinheiro. Você não tinha uma renda passiva, vamos Sim. dizer assim. Eu estava vendendo a minha hora, Exato. né? E aí, se eu não trabalhasse, acabou Sim. tudo. E eu falei, não é esse o game que eu tenho que fazer. Eu tenho que voltar para o Brasil, porque eu preciso de um tempo para fazer isso nascer, porque depois de 12 horas de consultório você não consegue viver. E eu preciso colocar outros colegas trabalhando para mim, para que eu tenha outra fonte de renda ali, né? E não dependa daquilo ali. Foi o que eu fiz. Então, eu voltei pro Brasil, liguei para minha mãe e falei, olha só, mamãe, eu tô voltando pro Brasil, vou deixar o curso para trás e vou pro Brasil. Ela, minha filha, por que como? Eu falei, mamãe, só confia. Só confia, tá tudo bem, já tá decidido, a passagem tá trocada. E isso é outro ponto muito importante, tá? Que eu quero deixar de recado aqui. Que é o seguinte, não é porque você investiu, exemplo, 30 mil, 50 mil, 100 mil reais em um caminho que você acreditou que fosse o certo, mas que você percebe que aquele caminho, se você mudar a rota dele drasticamente, outras portas muito maiores vão se abrir, que você tem que se apegar no que você já investiu. A maioria das pessoas ficam presas no, mas eu já fiz isso, eu já investi tanto dinheiro aqui, como que eu vou deixar isso para trás? Sendo que elas não conseguem perceber que o ganho vai ser muito maior do que aquela perda. Então, eu realmente tinha investido bastante dinheiro ali naquele curso, mas eu entendi que o ganho abrindo a clínica seria muito maior. E aí, voltei para o Brasil, arranjei, né, o espaço para montar a clínica e conforme eu falei, eu vou repetir várias vezes, eu não tinha dinheiro para montar aquela clínica, não mesmo. E só que existe uma coisa muito importante, né, que eu acredito profundamente, que é o poder da decisão. Quando você toma uma decisão, todos os caminhos se abrem para você. Então, não me importava de eu não ter dinheiro. Não me importava de eu não ter dinheiro. Eu tinha certeza que eu ia fazer aquele dinheiro aparecer. Então, era cartão para um lado, cartão para o outro e devendo. Mas tendo a certeza que aquele dinheiro, eu faria aquele dinheiro naquele mês para pagar aquela dívida que eu tinha feito. Entende? E ali no dia 27 de abril de 2015, a gente inaugurou o Instituto. Ali já começamos com uma cirurgiã plástica, a dermatologia, toda a parte de estética com todos os aparelhos e a minha parte, a nutrição. Ali eu já contratei, eu tive o insight de contratar uma nutricionista. Natália, por quê? Porque no ano de 2014, eu fazia retornos dos pacientes. Então, se eu estava cobrando no final do ano R$400, na verdade, eu estava cobrando 200. Porque você dava o retorno. Porque eu dava o retorno. E eu falei, tá bom, como eu vou fazer para que esse paciente não perca a qualidade no meu serviço, para que eu ofereça algo muito diferenciado para ele e eu fature mais? Já sei, eu vou contratar uma nutricionista. Vou colocar essa nutricionista para ser minha assistente. Sim. Ela vai fazer todos os retornos do paciente e eu não vou pegar mais responder as demandas de WhatsApp dos meus pacientes. Sim. Porque quem trabalha com nutrição sabe que a demanda de WhatsApp é surreal. Por exemplo, posso tomar esse iogurte? Posso substituir isso aqui? Ao invés dessa carne, eu posso comer essa aqui? Entende? São demandas gigantes num dia. Sim. Que eu não tinha vida também por causa daquilo ali. Então, eu contratei uma nutricionista e a conta foi muito simples. Qual era a conta? Tá, se eu cobro R$400, tá? E eu dou retorno, se eu faço 10 retornos, R$200, né? Se eu dou 10 retornos, já pagou o salário da nutricionista. Só que eu atendia 50, 60, 70. Então já estava pago. Sim. Estava pago há muito tempo. E aí, o que eu fiz? Contratei a nutricionista, que foi minha assistente lá em 2015. E o paciente, então, ele era atendido por 2 nutricionistas.
Ele não tinha só a Natália Braga atendendo e cuidando dele. Ele tinha a Natália Braga, mais assistente treinada pela Natália Braga, então ele tinha 2 nutricionistas. E até hoje, 10 anos depois, quantas nutricionistas você conhece que tem assistente? Nenhuma, todo mundo tem medo de espaço. Todo mundo tem medo Acha de que é espaço, concorrência. medo de concorrência. Olha, eu já treinei muitas nutricionistas, porque depois eu criei um método, né? E eu nunca tive preocupação. Porque, na verdade, quando você tem medo de dividir o seu ouro, quem perde é você. Quem perde é você. Se eu tivesse ficado nesse pensamento limitado, eu não teria faturado o que eu faturei, eu não teria crescido o que eu cresci, eu não teria atendido do jeito que eu atendi, entende? Eu não teria oferecido para o meu paciente o tratamento super diferenciado que eles receberam em 10 anos de clínica. Então, ali a gente começou e eu já comecei rodando protocolos. E cerca de 10 meses depois, foi a primeira vez que eu tinha mais ou menos uns 26, 27 anos, que a gente faturou 100 mil reais na clínica. Que legal. Há E 10 quanto anos. tempo demorou? Tu tomou a decisão que ia abrir a clínica. Saiu dos Estados Unidos, vou abrir a clínica. Quanto tempo para você abrir? Foi em abril de 2015. Isso, exatamente, porque quando eu cheguei naquela casa, ela precisava de ajustes. Não foi uma obra, mas ela precisava de ajustes. E eu precisava montar a equipe, eu precisava dessa parte, né? Então, demorou aí mais ou menos uns 2 meses até eu conseguir, 2, 3 meses, começar de fato ali, né? Implementação de sistema, qual sistema que eu ia usar na clínica, treinamento da equipe. Eu acredito muito em processos e em treinamento. Então, eu sempre peguei muito firme nessa parte, né? Do treinamento com a equipe. E as estratégias certas ali para aquele paciente. Por exemplo, todo mundo que sempre trabalhou comigo e que sempre vai trabalhar, ele tem que entender que todo mundo da equipe tem que ser uma Natália Braga, tem que ser uma parte da Natália Braga. Porque não pode o paciente ou esse colega na mentoria, né, esse médico, esse dentista, esse nutricionista, ele estar com a Natália e ele ter uma quebra com as outras pessoas da equipe. Porque senão isso perde o sentido. Gera um ruído, né? Gera um ruído. Tem que falar a mesma língua, todos. A mesma língua e mais que isso. Por exemplo, eu treinava equipe, sempre treinei equipe da clínica e a minha equipe atual, né, para os produtos, deles usarem as mesmas linguagens que eu uso. Sabe, Você pode dar um exemplo de um vocabulário, alguma palavra, um bordão? Vou fazer agora. Vou te falar agora. Primeira coisa, tá? Eu nunca deixei um paciente entrar na minha sala sendo trazido pelas meninas. Eu sempre fui buscar esse paciente na recepção. Sempre. Desde quando eu cobrava R$250, quando eu cobrava R$2.000 a consulta. Eu sempre levantei e fui buscar esse paciente lá na recepção. Então, quando eu chegava e abraçava esse paciente, né, eu sempre falava com ele, como estamos? Vamos, e ia caminhando, andando, abraçada nesse paciente. Eu nunca vi o paciente na minha vida, era paciente de primeira vez, mas eu abraçava aquele paciente e eu já quebrava um gelo muito grande ali. Por quê? Porque esse paciente, ele via a Natália Braga na internet e ele tinha uma expectativa muito grande. Beleza. Só que isso podia me afastar desse paciente. Então, na hora que eu acolhia o paciente, abraçava e mostrava pra ele que eu tava ali encostando a minha pele nele, que eu era real e que eu era como ele, né? E aí eu falava, como estamos? Vamos? E a equipe inteira sempre falou isso. E aí, como estamos? Vamos? Sempre. Perfeito. É um Bom, exemplo. eu anotei alguns pontos aqui que você foi falando e eu fui tentando dar nomes desses momentos da sua vida, né? Então, cobrar mais caro. Você teve a decisão, vamos botar assim, a audácia de olhar para o mercado e cobrar mais caro. Você escalou o negócio, né? Então, você gerou a sublocação, você gerou os protocolos. Nunca foi sublocado, tá? Sublocação, desculpa, não. Você criou um time. Eu usei a palavra errada. Exatamente. Isso. E lá Você dentro, criou eu um rodava time. os protocolos com Isso. eles. Por exemplo, o paciente estava na sala comigo e aí eu abria a foto do paciente na tela e eu via que ele tinha uma flacidez corporal e etc. Eu já puxava para dermato. Perfeito. Entendeu? E aí a gente montava aqueles protocolos ali para Em aquele conjunto. Exatamente. Perfeito. Você não teve medo da mudança, então o seu cálculo tá sempre pro ganho, não tá pra perda. Então, quanto eu perdi aqui, quanto eu gastei, entre aspas, nesse momento. Não, você tava pensando quanto eu vou, se eu Ganhar. fizer essa mudança aqui, quanto eu vou ganhar ali na frente. E é claro pra E você. sempre o risco existe. Só que por isso que as pessoas travam, porque elas querem a zona de conforto. E a zona de conforto é ótima, ela não tem risco nenhum, só que ela não te deixa crescer. Então o risco sempre vai existir. E você tem que estar preparado para ele. Só que é esse risco que te faz crescer. Mas aí, juntando todo esse caminhar, Natália, essa sua
modulação de posicionamento, de comportamento. Você nasceu assim? Da onde veio essa força? Você sempre teve essas atitudes? De Foi ser de uma mulher casa. decidida? Na verdade, eu fui uma menina super protegida pelos meus pais. Eu tinha muito medo, eu era muito medrosa. Só que eu entendi de maneira intuitiva de que eu não podia ser daquele jeito. Eu não podia É porque ser você fala muito a palavra intuição. Então, assim, você teve uma intuição, um insight, um olhar que você tinha que cobrar mais caro. Você teve uma intuição que você não podia guardar o ouro e você tinha que treinar um time. Mas essa intuição foi alguma vivência que te marcou? Alguma pessoa que te marcou? E você falou assim, olha, eu vou pegar aquela pessoa como exemplo e vou, a partir disso, criar a Natália Braga. Por que eu te faço essa pergunta? Porque a gente que tá aqui do outro lado, a gente escuta muito essa instrução. personagem. Não é que cria um personagem, mas assim, se você não sabe muito bem como se portar de uma maneira, vamos usar o termo high ticket, ou de uma maneira aspiracional, pega uma pessoa como modelo e se inspira. Só que isso muitas vezes acaba dando errado. Não sustenta, porque não é real. E, Teide, veja bem. Então, como é que foi esse seu processo de você entender assim, isso é real da Natália e isso aqui eu vou botar pra fora? Na verdade, foi a necessidade, porque eu engravidei aos 19 anos e ali eu era uma menina, uma patricinha que era bancada pelos pais, que tinha cartão black, que ia para a Europa todo ano, e de um dia para o outro meu castelo caiu. E quando meu castelo caiu, no sentido de eu perceber que a minha vida ia mudar drasticamente, e eu tomei a decisão de viver aquela vida assim, porque, veja bem, meus pais estariam comigo em todas as esferas. Só que eu nunca... quando eu percebi que a minha vida, né, que eu tinha engravidado e que eu ia ter que sair do Rio de Janeiro, voltar para Minas Gerais, porque eu decidi, meus pais falaram que eu não precisava, eu absorvi aquilo ali como ou eu dou certo, ou eu dou certo. Entende? Eu tinha uma filha, eu tinha 19 anos, eu tinha uma filha, eu não tinha trabalho, eu não tinha uma faculdade ali que me desse uma renda. O pai dela tinha 24 anos, ganhava R$1.500, R$1.600 naquela época, ou seja, a casa caiu. Então, eu me lembro perfeitamente de uma história que foi a seguinte: eu estava na minha casa, eu ainda não estava na nutrição, eu tinha virado dona de casa, mesmo, verdade. Eu não tinha uma fonte de renda, eu ficava em casa o dia inteiro com a Antonella, cuidando dela. E você vê, né, um paralelo, quantas mulheres incríveis estão trancadas dentro de casa e que poderiam fazer nascer isso tudo. Se eu não tivesse feito nascer, talvez eu estava dentro de casa até hoje. Então, eu estava na minha casa, a mamãe me liga, minha filha, desce, mamãe vai na loja americana. E falei, loja americana, tem problema? Nenhum. Não. Fica à vontade. Tá, pronto. Não estamos agarradas com ninguém. Pronto, tá bom. A mamãe vai à loja americana e eu quero que você e a Antonella, vocês vão comigo. Eu falei, ótimo. Desci com ela no colinho, assim, 20 anos, 19, 20 anos. E eu entrei no carro da mamãe, ela deu uma volta, não tinha vaga. Deu 2 voltas, não tinha vaga. Na terceira volta, ela virou e falou assim, Natália, não vai ter jeito. Desce, minha filha, e leva a Antonella e compra isso assim, assim pra mim. Eu virei, estendi a mão pra ela e falei assim, tá bom, o dinheiro. Ela falou assim, não é R$20. Eu virei pra ela com toda a sinceridade do meu coração, eu falei, eu não tenho R$20. Ela virou pra mim e falou, como você não tem R$20? E eu comecei a chorar, chorei muito. Por quê? Porque é o filme da vida que eu tinha com a vida que eu estava tendo naquele momento, né? Eu sempre me emociono a falar disso. A vida que eu tinha e a vida que eu estava tendo naquela hora. E aí eu falei, mamãe, eu não tenho R$20. E ela virou pra mim e falou assim, tá bom, e o que você vai fazer agora? Eu falei, eu vou mudar essa realidade. E eu tenho certeza que vocês vão ter muito orgulho de mim. E aí, ali, eu decidi que eu tinha que, ou eu dava certo, ou eu dava certo. Só que eu tenho uma característica que eu criei ali. E que talvez o esporte, ao longo da minha vida, tenha me ajudado também. Que quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu fico psycho com aquilo ali, entendeu? Eu fico de verdade. Eu fico maluca naquilo ali, até aquilo ali fazer dar certo. Porque qual é a grande questão de tudo, tá? Tudo pode ser muito bom e tudo pode te dar muito dinheiro. Só que a vida, qual é a maneira que a vida tem de falar com a gente que você não tá no caminho certo? São os seus resultados. Então, os nossos resultados, como diz Bob Proctor, os nossos resultados falam a verdade. Se o seu resultado não tá bom, é o jeito que a vida tem de te mostrar que você não está no caminho certo. Só isso. É só você ajustar a rota e continuar.
Então, as pessoas, elas, quando o caminho não tá bom, elas têm o que elas sempre fazem? Ou elas jogam a toalha, ou elas continuam fazendo aquela mesma coisa e desmotivam e acham que é aquilo e aceitam aquela realidade, entende? E aí, jamais passou na minha cabeça jogar a toalha. Então, se o resultado não estava bom, tá bom, gente, é só lapidar. Vamos lapidar, vamos ajustar aqui, mudar e continuar, que vai dar bom, entendeu? Mas E nesse assim todo dia. processo de se criar, voltando ainda na Natália, que tomou a decisão, pegou as rédeas da vida e falou assim, vou dar certo. Teve algum caminho, assim, eu pergunto, como eu falei no início do episódio, esse episódio é pra gente, é um presente que a gente se deu. Tem algum caminho que você usa como instrução? Eu segui por aqui, foi interessante. Eu vi o caminho de saber que eu crio a minha realidade. De saber que tudo na minha vida depende apenas de mim e que eu preciso fazer aquilo acontecer. Sabe? Basicamente mesmo em questão de estilo, em questão de posicionamento, em questão de estratégia... A pergunta é, você bebeu de alguma fonte ou você foi criando intuitivamente? Foi seu, veio de dentro. Veio a partir dessa dor sua. Por exemplo, né, lá atrás, quando eu entendi que a minha consulta ia ser... Quando eu coloquei na minha cabeça que a minha consulta ia ser R$250 e que eu entendi que aquele era o caminho, eu peguei, né, aqui, esse caminho e falei, tá bom, esse paciente aqui, ele se comunica com qual profissional? Entende? Uhum. Que é o que os colegas têm que fazer hoje. Por exemplo, a gente recebe colegas, né, que faturam 40, 50, 60, 100, 200, enfim. A gente tem alunos que chegam faturando 10 mil, a gente tem alunos que chegam faturando 300 mil e que querem escalar e chegar a 600, 700, 1 milhão. Beleza. Só que, então, quando esses colegas chegam, eles faturam, exemplo, 50 mil, tá? E eles querem faturar 300. Tá bom, hoje ele atende classe B, que vai até R$24.800, até R$24 mil, tá? E eles querem se comunicar com a classe AA, beleza. Só que para ele se comunicar com a classe AA, esse colega precisa ser esta pessoa que se comunica com esse paciente. Então ele precisa estar nos lugares, ele precisa vestir a roupa, então, ele precisa... Só que as pessoas acham isso. Elas acham que elas precisam usar a bolsa X, que eles precisam ter o cinto daquela marca. Não é isso. É de você ser, entende? Você tem que ser aquela pessoa que se comunica com aquela outra. Porque senão, você não consegue acessar essa pessoa que está aqui. Entende? Então, é desde como você se comunica, de como você se porta, de como você fala, do que você veste, mas nada a ver com marca, tá? De como você veste e do seu posicionamento estratégico para atingir aquele público. E, então, ele conseguir captar o paciente certo. Então, por exemplo, esqueci o que eu ia falar. Peraí, fugiu. Voltou. Então, por exemplo, aquela Natália de R$250, ela ia impecável pro consultório. Impecável. De saia lápis, ela ia de camisa super alinhada, de salto alto 10 horas ali e atendia os pacientes daquela maneira. Quando naquela época a maioria das colegas atendiam de roupa de ginástica, atendiam de jaleco. Eu nunca atendi de jaleco, era raro atender de jaleco. Sabe quando eu atendia de jaleco? Quando eu atendia homem. Porque eu queria me distanciar dele. Entende? Depois de um tempo, eu não atendi mais homem, porque foi um processo de lapidação. Eu fui me comunicando com as mulheres e fui entendendo que eu queria ser a nutricionista das mulheres quando eu atendia. Então, antigamente não, eu atendia todo mundo, que é o erro de você não nichar, né? Uhum. Eu também já cometi esse erro. Então, eu não atendia de jaleco, o jaleco ficava aqui, ó. E quando eu queria me afastar do paciente, eu colocava o jaleco. Perfeito. Entende? Porque aí o jaleco, ele cria uma coisa do respeito, né? Eu sou autoridade desse lado da mesa. Exatamente. Que o paciente, por eu sempre ter trabalhado na internet de maneira muito estratégica, o paciente, ele já chegava no consultório me vendo como autoridade. Porque ele já desejou muito tempo estar com a Natália antes dele chegar lá, entende? E ali, naquele momento, eu não precisava mais reforçar minha autoridade, eu tinha que me aproximar do paciente. Entende? Para colocar ele dentro do jogo e fazer com que ele fizesse exatamente o que eu queria que ele fizesse. E aí eu tirava o jaleco, deixava ele aqui atrás, mas quando eu atender um homem, eu entrava no jaleco, me fechava e tinha um outro comportamento também. Você falou de nicho, né? Como é que a gente escolhe esse nicho? Ou o nicho escolhe a gente. O nicho escolhe a gente, ou a gente, como você falou, a pessoa que atende B quer atender A. Eu consigo chegar nesse A. Você consegue tudo que você quiser sempre.
aqui. Verdade. Amei. Todas as realidades já existem. Então, por exemplo, hoje, na sua realidade, hoje aqui nesse plano, existe você em absolutamente todas as realidades. Você só ainda, se você tem um desejo, você ainda só não acessou aquela realidade. Mas ela já existe. Então, não é o nicho que escolhe a gente, é a gente que escolhe o nicho, porque o trabalho ele é sempre intencional, ele é sempre estratégico. Então, se você faz um trabalho hoje que 99% dos colegas fazem sem intencionalidade na internet e tem sem estratégia, você nunca vai chegar onde você quer. Tem que ter intencionalidade, tem que ter estratégia. Porque isso aqui, gente, esse celularzinho na nossa mão é uma máquina de fazer dinheiro. Isso aqui é uma máquina de fazer dinheiro. Só que as pessoas não conhecem o caminho. Entende? Não conhecem esse caminho. E aí elas fazem de qualquer jeito. Quando a gente fala de posicionamento, a gente tem como conceituar posicionamento ou dar a parte prática do posicionamento? A maneira mais simples do posicionamento é a maneira que você se posiciona para o outro e aí a maneira que o outro te vê. E ele sempre tem que ser estratégico. Sempre tem que ser estratégico. Para que você se comunique exatamente com a pessoa que você quer se comunicar. Porque se esse posicionamento não for estratégico, você não vai se comunicar com quem você quer. E aí você acaba atraindo o lead, que é o potencial paciente, que você não quer. Igual muitos médicos chegam pra gente e falam, olha só, eu faço tráfego, eu faço o trabalho orgânico, e só chega lead desqualificado. Tá, e aí eu vou dar uma olhadinha no Instagram dele, não tá legal. Não tá estratégico, não tem posicionamento, não tem o trabalho que tem que ser feito, entendeu? Sim. Vai, O posicionamento, ele tem a ver também com a nossa aparência, com o que a gente veste, ou com como a gente se... maquiagem, por exemplo, uma mulher. Tudo comunica. Tudo. Tudo comunica. Como você fala, o que você veste, o seu cabelo, a sua make, tudo comunica. Na hora que eu entrei aqui, 3 segundos, vocês olharam pra mim e tiveram uma imagem da Natália Braga. Sim. Entende? Que isso é inconsciente. Você não pensou assim, deixa eu julgar a Natália Braga. Não. Da mesma maneira que eu fiz de vocês. Então, em 3 segundos, o nosso cérebro, a nossa cabeça, quando ele olha pra alguém, nosso cérebro faz um julgamento. Só que essa primeira imagem, por que ela é tão importante? Porque depois, para você mudar ela, você consegue? Claro que você consegue, mas você demanda muito mais tempo e dinheiro para poder mudar aquilo ali. Ela impacta, né? E quando a gente faz essa transição do posicionamento, tudo comunica, como você disse, né? Então, se a gente tá num jantar, num restaurante, a família ali daquele convidado vai ter uma visão nossa. Exatamente. Mas quando a gente usa a estratégia do high ticket, Sim. o que seria, por definição, esse high ticket? E quais seriam as características que a gente pode falar? Caramba, esse copo aqui tá aí. É um bom exemplo de high ticket. Ou não, esse copo tá fora aí da caixinha do high ticket. High ticket nada mais é do que a tradução livre, né? Do que o alto valor, né? É um ticket alto, né? A tradução livre é essa. E na prática são produtos, são cursos, são elementos e qualquer outra para outras áreas, para nós aqui, né? Vamos falar disso, né? De um atendimento high ticket, de, enfim, vários elementos high. Ele nada mais é do que você cobrar um valor de uma maneira geral, acima de R$5.000, para um produto que você antes cobrava. Por exemplo, vamos supor, tá? Que você é uma infoprodutora e aí você tem um produto, igual eu tenho. Comunidade Emagrece e Mantém, né? Lá na Comunidade Emagrece e Mantém não é high. Ele é um produto de 697, tá? Então é R$697. Ele não é high ticket, entende? Porque ele comunica com outro público, tá bom? Por isso que eu tenho 2 Instagrams, posicionamento e estratégia. Tá? Então eu tenho que separar o meu Instagram pessoal do profissional. Nunca faça isso. Nunca faça isso. Porque pessoas compram de pessoas. Então, lá no Instagram, @Natália Braga, eu falo de emagrecimento. Então, ali eu falo para mulheres que querem emagrecer e mudar a sua realidade física, tá bom? Sem nunca deixar de lado a parte mental. E no Doutora Natália Braga, eu já falo para colegas da área da saúde, médicos, dentistas, nutricionistas, que querem mudar a sua carreira, se tornar autoridade, referência e faturar alto na saúde. Ali, eu tenho a mentoria, a consultoria e o processo de aceleragem de carreira, que a gente trabalha num ticket de 23K a 55K. Ali é high, entende? Como foi que você percebeu que dava para fazer um produto high ticket? Como foi que você percebeu isso? Eu consigo fazer esse produto? Essa pergunta é muito legal. Porque a maioria das pessoas sempre tendem a se diminuir.
sempre tendem a achar que ninguém vai comprar um produto meu de 30 mil reais, de 50 mil reais, né? Ou uma consulta de 700 reais, de R$ 1.000. As pessoas sempre acham isso. O que eu percebi é que eu vi, né, como o mercado andava, e sempre trabalhei com internet, então eu falei, gente, esses colegas, eles não estão seguindo o caminho que tem que seguir, né? E um ponto interessante, já vou te responder, tá? Mas o ponto interessante é que ao longo da minha jornada de 10 anos de clínica, muitos médicos, nutricionistas e dentistas batiam na minha porta digital, no meu Instagram, e me perguntavam, o que você faz para você chegar a tanta gente, para você cobrar o que você cobra, para você faturar o que você fatura sendo nutricionista? A demanda apareceu para você. Aham. E aí, eu fazia aquilo de brincadeira. Desde 2019, eu falava, então tá bom. Então, eu falava com a equipe, gente, final de semana do dia tal, eu vou no final de semana abrir vaga lá na internet, vou colocar 10 médicos, 10 colegas, geralmente era médico, colegas aqui dentro, e vou ensinar eles. Fazia isso, era o Agenda 100%, 2019. E, então, isso foi nascendo, né? E aí depois eu vi que o mercado, ele precisava disso, né? E que eu precisava ensinar aos colegas tudo aquilo que eu vivi ao longo de 10 anos. E tudo aquilo que a maioria tem dificuldade em fazer. Se você olhar, eu adoro fazer isso. Eu adoro olhar, abrir um Instagram e ir mexendo em Instagrams de colegas. E você vê pessoas que são tão boas na parte técnica, sabe? Que, por exemplo, dentistas Hoff, que são excelentes injetores, sabe? Que fazem aquilo muito bem, mas que estão com um trabalho muito não equilibrado na internet. Sabe? Que se ajustassem, conhecessem o caminho, o jogo virava. Mas esse caminho, ele assim, quando a gente está na posição de caçador, ele tem muita má informação, tem muita bagunça de informação por aí, muitos gurus, né? Então a gente fica muito perdido, porque tem gente que fala muita besteira e tem gente que acerta muito. Então, assim, o que a gente vê na internet que é esse ruído de informação. Ao mesmo tempo que tem uma pessoa que sabe muito e está disposta a te ajudar, tem muita gente que é só ruído de informação. Mas em qualquer mercado, né? Exatamente. Então, por exemplo, eu já fiz muito curso ruim e que eu perdi, que tá bom. Só que mesmo naquela hora que eu perdi, eu sempre tirei coisa boa dali. Então, qualquer curso que você faça, mesmo aqueles que não foram bons, você tirou alguma coisa boa dali. Concordo. Aí a pergunta, da onde a gente consegue começar a dar nomes. O que de aparência e de características ser enfática, ser mais doce? Quais são as características ou pontos de aparência que a gente fala assim, funciona? Depende do público. Pra não cair nessa história de, sempre com blazer, transmite autoridade. Eu entendo a sua pergunta. Só que depende muito do público que você vai se comunicar. Por exemplo, tá? Lembrei de uma aluna aqui, psiquiatra. O trabalho que ela faz na psiquiatria é um trabalho... Ela trabalha muito com luto, tá bom? De pessoas que perderam familiares, né? Então, a pessoa que procura um médico, um psiquiatra, que tá numa depressão, que ele tá com uma síndrome do pânico, que ele tá pensando em tirar a própria vida, o que ele mais precisa é de alguém doce, que acolha e que mostre pra ele que ele não tá sozinho. Então, o posicionamento dessa médica tem que ser muito diferente do posicionamento de uma médica ou de uma nutricionista, e como eu trabalho no choque metabólico e na comunidade Emagrece e Mantém, que tem que dar energia. Entende? Por quê? Porque a mulher que já tentou emagrecer 500 mil vezes e ela não conseguiu, ela não acredita mais nela. Então, eu, Natália Braga, preciso dar energia para essa mulher. Então, cada caso é um caso. Entende? Então, a psiquiatra que trabalha com luto, que trabalha com pessoas que estão pensando em tirar a própria vida, ela tem que acolher. E ela tem que ter uma outra forma de comunicação. A gente não tem uma fórmula ou elementos que a gente conseguiria mapear e dizer... Existe metodologia. Por exemplo, a gente tem a nossa metodologia de trabalho. Ponto. Tá bom? Que aquela metodologia, ela foi criada com Natália Braga batendo a cabeça na parede, acertando e errando em 10 anos de trabalho. E anotando ali os fatores. E vendo o que funcionava e o que era necessário para virar um jogo. Ponto. A metodologia existe. Só que dentro de cada área, ela
caminha de um jeito que é maravilhoso, porque não vira todo mundo um monte de robô fazendo a mesma coisa. É isso. A minha pergunta talvez tenha sido mal formulada, mas é nesse sentido, que hoje a gente vê muita gente na Você internet... acha que tem que usar blazer? É isso, matou a charada. A gente escuta, quer transmitir autoridade? Arquétipo do governante, verdade. blazer, batom vermelho. E você É fica, verdade. cara, não é isso. Porque hoje a gente tava conversando... Hoje não, eu conversei sozinha, na verdade. Eu fiz um story falando isso. Existe a Bettina Rudolph. Maravilhosa, amo a B. Existe a Isabela Matti. São pessoas completamente diferentes. Não, a gente falou disso ontem, né? Falou ontem. Foi. Existe a Isabela Matti. São pessoas completamente diferentes, mas são dois perfis que funcionam e que vendem muito. Aí, o que a gente ficou matutando? Qual é esse fator? Qual é o ponto que une as duas e que as duas têm em comum que geraram Porque, isso? vamos lá, Natália. Existe assim, você passa por uma pessoa na rua, no shopping, tá? Você consegue falar, se essa pessoa não é famosa, ela tem cara de famosa. Tem gente que te passa. Não sei se a palavra certa é um aspiracional. Mas assim, tem aquele borogodó que Tá você bom. fala assim, da onde, pelo amor de Deus, eu tiro esse borogodó? Tá bom, mas você... Aí é uma pergunta pra você, tá? Eita. Você acha que a pessoa nasce com carisma ou você acha que o carisma é algo que pode ser trabalhado? Não, eu acho que é completamente trabalhado. Completamente trabalhado. Como qualquer coisa que você quiser vir a ser. Então, qualquer coisa que você quiser vir a ser, você consegue ser. Entende? Só que a gente tem crenças, a gente tem limitações, a gente tem medos, e aí a gente não faz o que tem que ser feito. Por quê? Porque é difícil se trabalhar. Você vai ter que investir muito dinheiro e tempo, isso é óbvio. Quanto vocês acham que eu já investi na minha carreira em dinheiro, gente? Não dá pra imaginar, entendeu? O que eu investi e invisto na minha carreira pra eu ir me aprimorando. Porque é simplesmente você lapidar e crescer, lapidar e crescer, lapidar e crescer. E ele não pode parar. Às vezes as pessoas me perguntam assim, tá, mas tá bom, e por que você quer melhorar mais? Porque não existe limite de melhora. Sim. Então, é lapidando e E crescendo. existe uma ciência por trás dessa transformação? Existe uma ciência que a gente coloca em prática? Como assim? A gente, assim, como você falou, um curso, eu vou investir num curso, eu vou estudar, eu vou Eu ler aquele estudo livro. todas as áreas que você imaginar. Então, por exemplo, eu faço mentoria de comercial, eu faço mastermind de high ticket, eu faço mentoria de storytelling, compro um produto digital que eu vi, que eu achei legal, para eu ver o que o mercado está andando. Eu vejo em todas as áreas que você imaginar. O produto de imagem, de empreendedorismo, de administração, de tudo. Então você se prepara. Claro, só que em todas as áreas. Não dá pra você ser nutricionista e só fazer curso de nutrição. Sim. Porque o que vai te vender não é a nutrição em si, entenda bem. O paciente, para ele comprar o seu tratamento, seja você médico, seja nutricionista, seja dentista, ele não comprou o seu tratamento, ele comprou você. Então você tem que criar um relacionamento com aquele lead. Você tem que despertar o desejo naquele lead, porque ele vai comprar você. E o tratamento vem junto do processo. Então, hoje, se a gente pudesse traçar, vamos botar aí, até para ajudar a dar esse caminho, para quem está nos assistindo. 3 áreas que você fala assim, começa por aqui. Então, 3 pontos ou 3 cursos que você gostou assim. Duda, eu começaria por, sei lá, copy, comercial e imagem. O que você começaria, assim, a voltar o seu olhar? A primeira coisa, Duda, é você ter em mente que a Duda é todo o seu poder. Então, tudo que vai vir na sua vida vai vir porque você é a Duda. E você é um ser individual que tem muitas diferenças fantásticas de todo mundo. Você só precisa fazer isso nascer. Então, o primeiro ponto é você trabalhar a Duda integralmente. Físico, mental, emocional. E essa Duda sendo trabalhada físico, mental e emocional, você vai buscando cursos que você percebe que a Duda precisa fazer. Então, por exemplo, se você entende que o seu posicionamento não está do jeito que ele tem que estar, você tem que fazer curso de posicionamento. Se você entende que a sua imagem que você passa para o outro não está do jeito que ela tem que estar, você tem que buscar a melhoria disso. Entende? Então, você tem que conhecer profundamente quais são os seus pontos mais fortes e os seus pontos mais fracos. Por exemplo, os nossos alunos, né, na mentoria,
Eu sempre falo com eles que eles têm que entender e conhecer profundamente Dentro do seu produto, desculpa, Natália, dentro só da mentoria. pra gente entender, existe, e se você puder falar, é claro, existe um caminho que você traça Existe pra a gente? metodologia? Por exemplo, a gente começa do externo pro mais interno, a gente começa do interno Não. pro mais externo. Não. Eu não trabalho a imagem deles, né? A imagem que eu trabalho, ela é uma consequência de uma autoimagem ajustada. Então, por exemplo, quando você tem um posicionamento estratégico, né, nas redes sociais, você naturalmente percebe que você precisa de uma imagem que vai se comunicar com aquele público, porque ele aprende dentro da mentoria que ele precisa disso. Entende? Então, existe esse caminho que é natural. Então, ele é ajustável, individual, e a pessoa tem que fazer como se fosse um raio-x, identificar aqueles pontos mais fracos e buscar. Isso, eu posso dizer que seria um ponto, o primeiro ponto seria autoconhecimento. E A pessoa partir daí. precisa, isso, e partir daí ela começar com identidade, com público-alvo, com posicionamento no Instagram ou qualquer rede social. As pessoas, elas têm... Isso que eu vou entregar é um diamante, tá? Então, ó, Gustavo, olha o Verdade, corte. isso é um diamante agora. Tem gente que até parou pra eu escutar. Vamos lá. As pessoas, elas têm... deixa só o Vini chegar pronto. As pessoas, elas têm dores rasas e dores profundas. Desejos rasos e desejos profundos. 90% dos colegas na área da saúde trabalham os desejos rasos dos pacientes na internet. Quando você conhece o desejo profundo do seu lead, você vai exatamente onde você tem que ir. Por exemplo, para vocês entenderem, quando uma dermatologista, uma dentista Hoff posta assim, ó, realço sua beleza com naturalidade. Poxa, esse não é nunca o desejo profundo de uma mulher para ela se mover, levantar da cadeira e ir até o seu consultório. Esse é desejo raso. Eu já espero que uma dermatologista ou uma dentista Hoff vá trabalhar em mim a naturalidade, entende? Só que qual é o desejo profundo dessa mulher para ela querer mudar a face dela e ela querer colocar mais boca do que ela já tem e nasceu? Ou para ela querer preencher aqui, ou preencher aqui, ou preencher aqui? Qual é o desejo profundo dela? Porque quando você conhece esse desejo profundo, você comunica ele. Quando você comunica ele de maneira estratégica, esse lead capta essa mensagem, que é esse desejo profundo dele, que ele não comunica quase nunca, porque eles quase nunca vão falar isso, tá? Dá match com esse lead e ele fala... É isso que eu preciso. É isso que eu preciso. Entendeu? Só que a maioria não vai no profundo, vai no raso. É mais fácil, né? É porque nem tem esse conhecimento. Nem tem. E quando a gente já te acompanha, Natália, a gente vê que você divide muito a sua vida. Assim, divide muito entre aspas, porque a gente sabe que tem um recorte estratégico ali. Na verdade, é porque existe a diferença entre pessoalidade e intimidade. Exatamente. Mas existe também um fator aspiracional. Que a gente vê que você dá a oportunidade das pessoas estarem conhecendo realidades que talvez não conheceriam, viagens, lugares, restaurantes e por aí vai. E aspirar a chegar nesse patamar, né? Essa é sempre a minha bandeira. A minha bandeira é sempre de você pode mudar a sua realidade. Então a pergunta era essa, tem um porquê, tem uma, vamos dizer assim, uma ciência do porquê compartilhar momentos, vamos supor, em Dubai, no Egito, na Disney. Não é só ali vou mostrar minhas férias de família. É inspirar. Sempre você tem a certeza absoluta do que eu vou te dizer, que eu tenho certeza que o meu propósito de vida é mostrar para as pessoas que elas podem ser muito melhores do que elas são. De que tudo depende delas e que se ela conhecer o caminho, ela muda o processo inteiro. Entende? E mostrar essa força da mulher, né? Não no sentido da força, dela, eu não preciso de ninguém. Não é isso. Mas é de eu quero, eu posso. Simplesmente isso. Porque quem me acompanha sabe que eu sou uma mãe, que eu cuido dos meus filhos, né? Eles moram comigo integralmente o tempo todo, eu que cuido deles desde que eles são muito pequenininhos o tempo todo, e que eles estão comigo em todos os cantos, full time, em todos os cantos do mundo. E eu me cuido, trabalho, amo o meu corpo, né? Ganho dinheiro, tenho a minha vida, cuido dos meus filhos, ou seja, é possível quando você tem equilíbrio de fazer isso. Então, só que a rede social, ela é intencional. Por quê? Porque quando você se comunica com intencionalidade com seu público, você chega onde você quer. Só que dentro dessa intencionalidade, ela tem que ter verdade, isso é óbvio, e
existe uma grande diferença entre pessoalidade e intimidade. A maioria dos médicos, nutricionistas, dentistas acham que, então eu preciso ser blogueiro. Não. Por quê? Por exemplo, se vocês me acompanham frequentemente, vocês nunca viram meu closet. Já viram meu closet? Não. Não. Vocês já viram meu quarto, o banheiro e como ele é em detalhes? Não. Vocês nunca viram o quarto do Davi. Entende? Vocês veem o que está dentro daquele meio que eu quero mostrar. Isso é pessoalidade. Você faz um recorte estratégico do que você quer mostrar. Porque olha só, Duda, eu não gosto de falar nem recorte. Por que eu não gosto de falar recorte? Porque recorte parece que é uma coisa assim, fake, sabe? Não, o nosso público, ele entende que tudo na vida é um recorte. Pronto. Se eu tô aqui vestida dessa forma, é porque eu tinha uma roupa pra você que eu não queria te mostrar. Isso é um recorte. Legal, Sim. adorei. Não precisa ficar com medo, Adorei. explicando. Porque se amanhã, se hoje eu quiser dar intimidade, eu vou dar e tá tudo bem. Eu vou aparecer de hobby, de lingerie não. Eu vou aparecer de hobby, eu vou aparecer de camisola, eu vou aparecer de toalha saindo do banheiro, entende? Isso é intimidade, mas até aqui eu não quis dar esta intimidade. E eu consigo fazer o trabalho que eu faço dessa maneira. Mas se amanhã eu decidir, eu vou decidir fazer isso. Você não vai ser refém de nenhuma situação, você foi intencional. Intencional. Perfeito. Então, pessoalidade é diferente de intimidade. E você falou do high ticket. Voltando lá pro profissional da saúde. Quando você dá uma olhada ali naquele perfil, você conversa com aquele possível mentorado que fez a inscrição pro seu workshop. E você fala, tá. Depois de tantos perfis, depois de tantas conversas, o que você pode falar assim pra gente, dividir com a gente? Tem muito erro aqui. Ou 2 pontos, tem muito erro nesses 2 lugares. A casa não está preparada. E as pessoas mais erram. A casa não está preparada em todas as esferas. O seu Instagram é a parte, uma das partes mais determinantes dentro da sua empresa, dentro da sua clínica, dentro do seu consultório. Porque as pesquisas mostram que 94,4% dos internautas brasileiros procuram informação de saúde na internet. 94,4%. Não são 30, gente. Não são 20. O maior gerador de caixa de uma clínica hoje é o Instagram. Você pode perguntar para qualquer profissional da saúde. É o Instagram. Então, se o maior gerador de caixa da minha empresa é o Instagram, como eu posso não dar atenção e investir dinheiro nele como eu deveria? Isso é, no mínimo, um suicídio. É, no mínimo, você querer puxar seu tapete o tempo todo. Entende? E aí, a foto não está preparada, a bio não está preparada, o nome não está preparado, a frase estratégica não está preparada, os destaques não estão preparados, o que ele fala, como ele se porta, como ele vai captar o paciente. Não tá. E aí, as pessoas acham que o Instagram, por ele ser uma máquina de vendas, que eles têm que chegar e vender. Todo mundo quer comprar, mas ninguém quer que você venda para ele. Então, se você é uma médica incrível, maravilhosa, e você fica, agenda sua consulta, agenda seu horário, olha aqui, você está vendendo descaradamente, entende? Enquanto que se você mostra seu lifestyle, se você cria desejo nesse lead, se você mostra um caminho de maneira intencional, estratégica, com um posicionamento alinhado, ele vai chegar lá. Porque funciona assim, ó, vamos pensar no escorregador. Tá? Eu coloco o meu filho Davi no topo do escorregador, eu quero que ele escorregue e chegue lá na graminha do parquinho. O escorregador é o quê? O lead tá aqui no seu Instagram. Ele tem que escorregar e chegar lá no final do escorregador, que é onde? O carrinho. A clínica e o consultório desse médico, desse nutricionista e dentista, tá bom? Se na hora dele descer aqui o escorregador, ou o carrinho, se ele descer no escorregador, tá? E tiver travas, tiver uma madeira, tiver um prego, um parafuso, ele não cai lá dentro. Ele cai aqui fora. Então, se o seu Instagram, você tá lá, e aí no meio do destaque tem Paris, tem Dubai no meio dos destaques. Esse lead tá vindo, a sua foto tava linda, seu nome tava lindo, sua frase tava linda, a bio incrível, perfeito, o primeiro destaque, show. Na hora que ele cai no segundo destaque, ele vê Paris. Aí ele lembra da amiga que quer ir para Paris, ou daquela viagem que ela quer fazer com a amiga. Ela vai pegar aquilo ali, vai compartilhar com a amiga, elas começam a conversar sobre viagem e o lead se perdeu. Então, se você não trabalha com agência de viagens, não tenha um destaque de viagem, gente. Entende? É diferente de você ter um feed numa foto linda sua que você conquistou ir para Dubai e você tá numa foto estratégica. É porque as pessoas confundem muito, e isso que a gente vê dos falsos gurus, essa questão do high ticket em abarrotar o feed
com fotos de Mostrar viagem, contas de Mostrar restaurantes, riqueza. bolsas. E quando a gente sabe que é muito mais profundo. É muito muito mais mais. profundo. E assim, conteúdo, por exemplo, nutricionista, fazer conteúdos falando sobre nutrição. Isso é válido? Isso ajuda muito a mostrar Claro. conhecimento? Claro, o conhecimento ele é muito importante, né? Ele precisa ter segurança no seu trabalho, ter conhecimento, saber que você tem conhecimento, que você busca inovação, que você está sempre se aprimorando. Só que tem que haver um equilíbrio muito grande entre a sua vida pessoal, a sua vida de trabalho ali dentro. Porque pessoas compram de pessoas. Sim. Ele, antes de comprar a nutricionista Natália Braga, ele comprava a Natália Braga. Depois ele comprava a nutricionista Natália Braga. Entendeu? E a forma de comunicar também, né? A gente não pode também falar termos muito científicos, tem que ter esse cuidado porque que a a pessoa gente entenda o que é bom para Fica emagrecer. batendo essa cabeça, né? Isso. Como gerar um conteúdo interessante, às vezes sobre um estoque de glicogênio, de um suplemento legal. E a gente fala, putz, como é que eu vou falar sobre isso? Aí uma manda mensagem pra outra, fala glicogênio? Fala. Aconteceu um caso interessante há uns 3 meses. Eu perdi meu pai há 3 meses, né? E aí, lá no hospital, quando a gente tava naquela fase ali, né, de hospital e tal, aí a médica chegou, eu tenho um irmão de criação. Ele chegou pro meu irmão e falou assim, ele deambulou hoje? Ele olhou pra mim e falou, não! Tipo, eu falei, sim! Ele andou. Eu falei, olha só, ele acabou de perguntar se ele andou. Aí o médico, andou, ele andou hoje. Então, peraí, né? Assim, a gente tem que ter noção que o lead não entende nada daquilo ali que a gente está falando. Então, tem que ser uma linguagem acessível a todos. Ou seja, o lead, ele sempre é uma criança de 6 anos. O Davi tem 7, então o Davi entenderia isso que eu estou dizendo? Isso é uma sacada muito boa, né? Porque a gente vê tantos perfis, assim, maravilhosos. E isso dá uma dor. Eu, pessoalmente, tenho essa dor. Porque eu falo assim, tem gente falando difícil por aí. Queria tá ali. Mas você já viu que tem toda uma audiência construída. São pessoas que estão já buscando isso. Quando, na verdade, pelo que eu tô entendendo no nosso papo, quando a gente tá começando, a gente tem que ter, sim, essa preocupação de atender o lead de 6 anos. Sempre. E, às vezes, aquela pessoa, aquele profissional que fala mais difícil, vamos dizer assim, o lead dele são outros profissionais, né? E quando a gente quer atingir uma população X, que vai ao nutricionista, que vai a uma consulta sua, ou que você queira que faça uma consulta com você, já é outra palavra que você vai usar. Isso. É uma coisa muito importante. Sempre tem espaço para todo mundo, sempre tem mercado para todo mundo. Então, por exemplo, a gente acabou de falar de perfis que ostentam muito. Ele se comunica com pessoas que gostam disso. Então, tem público para ele também, entendeu? Então, sempre vai ter público para você. Você só precisa realmente saber como se comunicar com aquele público que você quiser. E se a gente pudesse, assim, estamos indo para os finalmente, Natália. A gente já tá tentando... Estamos o quê? Indo para os finalmente, pronto. infelizmente. Ah. E assim, eu tô tentando tirar aqueles últimos pedacinhos pra ver se a gente consegue clarear a cabeça de todo mundo. Se a gente pudesse botar, assim, em algumas palavras a diferença entre estilo, porque a gente conhece pessoas que trabalham com estilo propriamente, e pessoas como você, que é uma mentora de posicionamento estratégico. Qual a diferença desse estilo, que a gente pode definir às vezes só pela roupa, não sei, com esse posicionamento? Depende, né? Se for estilo, quando você fala estilo, se você estiver se referindo apenas ao visual, Isso. Essas pessoas que trabalham com isso, que é muito legal, elas se restringem àquela parte. Né? Quando a gente fala de você fazer uma mentoria, né, de estratégias para você se tornar autoridade, referência e faturar alto na saúde, a gente fala de um globo muito grande. Por exemplo, além de todo o caminho para esse colega se tornar autoridade através de um posicionamento, eu ensino eles a criarem e venderem protocolos de alto valor. Porque esses protocolos de alto valor que trazem escala, eles trazem para o paciente, para o colega, uma alta taxa de renovação daquele paciente, tá? Então, esse colega, ele para de vender a hora dele e ele começa a vender os protocolos de alto valor. Não mais vendendo a hora, não sendo refém de 12 horas de consultório. Entende? Por quê? Porque quando você vende o seu protocolo de alto valor, você não trabalha mais com consultas por hora.
Perfeito. E para as pessoas te encontrarem, conhecerem todos os seus produtos, aonde que elas podem ir? Em 2 locais. Eles podem ir ao meu Instagram, @Natália Braga, para quem busca melhora da saúde e emagrecimento, né? Então, tá lá dentro tem o choque metabólico e a comunidade Emagrece e Mantém. E no @doutora Natália Braga, ali é um espaço para colegas da área da saúde mesmo. Então, setembro a gente vai ter um evento em Alphaville. Sim. Vamos! 14 e 15 de setembro, a gente vai fazer o Elite da Saúde, que é a mentoria se chama Elite da Saúde. E a gente acabou de fazer um evento em junho, foi, graças a Deus, um sucesso. E agora a gente vai fazer de novo em Alphaville, São Paulo. E tem que correr para garantir ingresso. E agora em agosto. Gente, agora em agosto, 31 de agosto, Dia do Nutricionista, nós estaremos com a doutora Natália Braga. Essa aula. Você ter acesso a essa pessoa, a essa aula. Natália, a gente sempre faz uma pergunta final, mas eu vou ser ousada. Eu vou mudar essa pergunta hoje. Se seu Instagram sumisse, acabou. Só que não sumiu sozinho. Sumiu na cabeça das pessoas. Quem é Natália Braga? Adorei essa pergunta. Muito boa. O que você começaria? Qual seria o seu primeiro passo ali, assim? Eu começaria por aqui, por aqui, por aqui. Eu faria exatamente o que a gente ensina os nossos alunos. Porque a gente recebe alunos que estão no zero, como a gente recebe alunos que já faturam muito alto, que querem escalar. O primeiro passo é você iniciar no Instagram um trabalho estratégico com um posicionamento muito bem alinhado para quem você quer falar e para quem você quer conversar. Só que isso que você me trouxe, eu acabei de fazer. Porque o doutora Natália Braga acabou de nascer. Ele nasceu há 4 meses. O outro perfil, 5 meses, 6 talvez, vai. Quando eu decidi mudar. Tudo bem que eu não saí da cabeça das pessoas. Mas ele se eu hoje tivesse sumido da cabeça de todo mundo, eu iniciaria um trabalho muito estratégico dentro do Instagram. Abriria um canal no YouTube, com certeza, porque o YouTube é fantástico para autoridade e outras coisas mais, e faria um trabalho estratégico ali dentro. Ponto. Maravilhosa. Então, esse caminhar, a gente pode... Mais um convite, porque eu acho necessário a gente reforçar esse caminho para quem entende. Se você está nesse momento que você Batendo cabeça. Você quer entender de verdade posicionamento e vendas, fica aqui o meu convite, porque ela sabe de verdade. Natália Braga, muito obrigada. Muito obrigada. Ai, gente, foi tão bom. Obrigada Pelo convite, maravilhoso estar aqui. E tô contando os dias pro Dia do Nutricionista, 31/8, estar lá com vocês. O Wellness Club, o Mastermind. E por hoje a gente fica por aqui. Isso. Todas as quinta-feiras, 5:30 da tarde, no YouTube. Sempre uma conversa gostosa e muita aula, muito conteúdo. A gente Aproveita, assina o canal, né, assina o Duda? canal, curte. E dá o like nesse episódio, assiste 1000 vezes, porque você vai gostar. E anota. Não perde nenhum momentinho, tá bom? Um beijo. Beijos. E até a próxima. Tchau, tchau.